Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, a partir do verso 1. Quantos encontraram? Podemos ler? Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Obrigado, meu irmão. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou a fazer, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, lava logo os pés, a cabeça, as minhas mãos. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria de traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticares. Se a praticarem. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela atmosfera que o Senhor tem derramado neste lugar. Obrigado pelos louvores, obrigado por ouvir as nossas orações. Obrigado pela Tua palavra que foi revelada, instruída, inspirada e chegou até nós nesta noite, Senhor. Nos dá capacidade para assimilarmos os Teus ensinamentos, guardando no coração e colocando em prática, Senhor Deus, de imediato. Fala a cada um de nós, que possamos estar atentos às Tuas palavras poderosas, que produz vida. Dá-nos entendimento e que essas palavras sejam transformadoras, renovadoras, esclarecedoras, meu Pai. Louvamos o Teu nome por esta oportunidade. No nome santo de Jesus, Te agradecemos, Te engrandecemos. Amém. E glória a Deus. Amém. Pois bem, poucas horas antes de sua morte, Jesus se reúne com os seus apóstolos. Sim, após essa noite, ele seria preso, açoitado, ele seria julgado, crucificado e morto. Essa era a última noite de Jesus com vida nesta terra. Ele reuniu seus discípulos, seus apóstolos, para celebrar a Páscoa. É interessante observar que até o capítulo 12 de João, 1 ao 12, João mostra Jesus revelando sinais, maravilhas, milagres. Inclusive, essa porção de João é chamada justamente isso, o livro dos sinais, dos milagres, das maravilhas.
A partir do 13, aí não. Aí Jesus se revela de forma íntima para os seus apóstolos. Do 13 até o 17, até o momento lá da sua crucificação, ele tem um espaço, um momento mais íntimo com eles. E começa aqui na ceia, na celebração da Páscoa, e penso eu que o Senhor Jesus queria aproveitar ao máximo os últimos momentos com os seus discípulos. Eu tiro por mim, por exemplo, quando eu estou dando aula no seminário, quando eu vou finalizar a disciplina, eu sempre fecho com uma aula de resumo. Não tem isso, né? A gente faz o resumo dos pontos principais para que facilite a absorção do aprendizado, ou pelo menos para saber o que o pessoal conseguiu, o que os alunos conseguiram assimilar daquela disciplina. Eu sempre faço um resumo. Então, os últimos momentos de cada disciplina, para mim, são fundamentais, porque eu tento extrair o máximo dos meus alunos, entregando, mostrando, apresentando os pontos principais daquilo que nós estudamos durante o mês, o bimestre, o semestre, seja como for. Jesus, ele também poderia fazer a mesma coisa, só que ele fez diferente. Ele não copiou a minha estratégia. Ao invés dele pegar e fazer um resumo das doutrinas que ele havia compartilhado, ele resolveu fazer diferente. Ele não enumerou ali as doutrinas que ele havia ensinado. Pelo contrário, Jesus se levanta da mesa, no momento da ceia, pegou a água, colocou na bacia, uma toalha envolto na sua cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele não simplesmente trouxe à memória ensinamentos pontuais, mas ele tomou uma atitude que, tenho certeza absoluta, ficou cravado na memória dos seus discípulos. Muito mais do que um resumo, muito mais do que qualquer roteiro, lista, ele fez algo que ficou marcado para todos os seus discípulos. E é interessante que em toda a Bíblia Sagrada nós não vemos um outro relato de lava-pés. A igreja primitiva não fazia isso. A ceia sim, o batismo sim, mas lavando os pés uns dos outros, não. Porque eu imagino que esse símbolo, de forma natural, física, lavando os pés, tinha um significado espiritual. A ideia não era que a gente ficasse lavando os pés todos os dias, em todos os cultos, em vários momentos. Não, não era isso. A ideia era espiritual, era trazer um significado para aquele povo. Tá, pastor, mas afinal de contas, com tantas coisas importantes que Jesus tinha para compartilhar com os seus, nos últimos momentos, por que ele decidiu justamente lavar os pés dos seus apóstolos? Por quê, pastor? O que isso quer dizer? O que isso significa? O que isso tem a ver para mim? Alguns pontos eu queria destacar com base nessa história, que nós aprendemos com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Falei um pouco do contexto, agora eu vou entrar no versículo 3, que diz assim, 3 e 4, para ser mais preciso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Versos 3 e verso 4. Primeira coisa que eu descubro aqui é que Jesus queria mostrar para eles que eles devem ser servos, úteis na obra de Deus. Como faz falta, meu povo? Servos que tenham este comportamento. Como faz falta hoje pessoas comprometidas desse jeito? Pessoas que queiram servir com atitude, tomando iniciativas. Eu percebo e descubro que é isso que o nosso Senhor quer
de mim e de você. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, caramba, o que é que eu estou fazendo? Por que eu não faço como o meu mestre, como o meu Senhor? Como faz falta em nosso meio pessoas comprometidas em servir simplesmente. Meus irmãos, minhas irmãs, servos precisam agir. Anota isso, é óbvio, eu sei, mas anota, às vezes é tão óbvio que a gente deixa passar, não é? Servos precisam agir. A toalha estava lá, sim ou não? Sim ou não? Servos falam também, respondem também. A toalha estava lá, sim ou não? A bacia também. A jarra com água também. O lavar os pés era necessário. Era deserto aquele espaço lá, aquela localidade. Eles caminhavam, usavam sandálias abertas, parecida com aquela minha, só que não era, né, era mais coisada. E eles sujavam os pés. Era necessário lavar os pés. Lá estava a toalha, estava a bacia, estava a água, os pés deveriam ser lavados, mas ninguém tomou a iniciativa. Somente quem? Somente Jesus. A gente fica esperando pelos outros. Eu espero pelo Nixon, que espera pelo Rômulo, que espera pelo Carlos, que espera pelo Pedro. A gente não faz, não toma iniciativa, não age. Servos precisam agir. E tem mais, pessoas na igreja que indicam o que fazer. Os serviços são esses. Aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. E ainda vou dizer mais, tem que ser feito assim, assim, assim. Não é só o que fazer, não é como fazer. Mas não fazem. Dizem o que fazer, dizem como fazer, e ensinam para os outros com os mínimos detalhes. Mas não faz. Nós sabemos de tudo o que fazer, o que a igreja precisa, mas nós não colocamos a mão na massa. Infelizmente. O que eu descubro com Jesus é que o que nós fazemos para o reino tem utilidade. Não existe servo inútil. Não existe. A menos que você queira ser, é diferente. Mas o que você faz tem utilidade no reino. E para ser servo, nós precisamos agir. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que fazer algo. Vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes. Exemplo bom. Tem uma irmã em nosso meio que decidiu servir ao ministério infantil com materiais, com conteúdos digitais no Instagram. Show. Legal. Servindo. Mas tem que fazer isso para as crianças, tem que fazer isso para as crianças, tem que fazer desse jeitinho para as crianças. Não. Ela foi e fez. Tem um outro irmão aqui em nosso meio, que preocupado com a liderança que o mundo, a crise na liderança que o mundo está sofrendo, ele falou, quer saber? Eu vou preparar ou vou ajudar na capacitação ou na conversa de novos obreiros. Show. Ele poderia falar, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, a igreja tem que fazer assim, assim, assim. Ele foi e fez. Reuniu um grupo de irmãos que tem interesse e fez. Isso é ser servo. É tomar atitude. É tomar a iniciativa. É não ficar esperando pelos outros, é não entregar um relatório e dizer, faz aí, negada. Não. Faça. Faça. Porque servos precisam agir. O servo útil tem iniciativa. Além disso, os servos precisam ser humildes. Servos são humildes. No contexto da época, eu já falei, a turma chegava nas casas com os pés sujos. E sempre tinha alguém para lavar os pés dos convidados. E naquela cultura, naquele contexto, quem lavava os pés dos convidados eram os escravos. Ou, na pior das hipóteses, pessoas sem importância social. Pessoas que não tinham muito valor na sociedade,
eram designadas para lavar os pés dos convidados. Jesus acabara de se revelar para os seus apóstolos e ele mesmo se torna a humildade em pessoa e vai lavar os pés dos seus. Ele tem a humildade suficiente para se tornar um escravo que lava os pés dos seus convidados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu comecei falando que o símbolo era espiritual, embora a atitude seja natural. Lembra disso? Eu falei, né? De fato, ele lavou os pés, mas significa algo espiritual. Falei isso, sim ou não? Hoje, o Diego, na mesa de som, está lavando os nossos pés. Servindo. Isso é lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs. Nesse momento, tem tias e tios nas salas do culto infantil, lavando os nossos pés. Irmãos que passaram o dia com a mão na massa, literalmente, fazendo pão recheado para a cantina mais tarde, lavando os nossos pés. Pedro e Winslow, nome difícil, mas estão lavando os nossos pés, na câmera, na transmissão. Gente, tudo o que você faz tem um valor para Deus. Tudo o que você faz, seja na recepção, está lavando os nossos pés. Seja na pregação, está lavando os pés dos irmãos. Seja no louvor, lavando os pés dos irmãos. Mas por que eu falo que tem que ter humildade? Não sei se eu digo ou não digo? Cara, vocês se lembram de quem foi que Jesus lavou os pés? Nesse contexto, de quem era que Jesus estava lavando os pés? Só ele. Tá. Aquele que o traíra, ou que ia traí-lo. Isso é fácil. Mas muitos se esquecem de que ele também lavou os pés daquele que haveria de negá-lo. Sim ou não? E o cabo é tão sem vergonha que ainda bota queixo lá. Não, meus pés mesmo não. Ele também lavou os pés de uma galera que o abandonaria, sim ou não? Na crucificação, quem é que estava lá na cruz? Ninguém, macho, só João e a mãe e a mulher. Humildade. Ele sabia. O texto começa dizendo o quê? Jesus sabia que havia chegado o tempo de deixá-los e ir para o Pai. Jesus sabia que o diabo havia induzido Judas Iscariotes. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, versos 1, 2 e 3. Sabia. Mesmo assim, ele se curvou e lavou os pés dos seus discípulos. Desses mala tudinho aí. Aí acontece que chega a nossa hora de lavar os pés dos irmãos, ou seja, de servir os irmãos. A gente não quer. A gente acha muito pesado. A gente acha muito complicado. A gente acha muito coisado, às vezes, também. Todo ano, eu viajo para São Paulo para uma conferência. Participo de uma conferência lá, todo mês de outubro. É uma bênção. E muitos irmãos lavam os meus pés, sabia? Aliás, indiretamente, lavam os pés de toda a igreja, né? Que eu vou buscar conhecimento para a igreja. Muitos irmãos servem orando por mim, e desde antes do congresso. Muitos irmãos servem com mensagens de encorajamento. Bênção, pastor. Que legal, vai lá, pastor, continua. Que bom. Se aprimora mais, se capacita mais. Irmãos e irmãs servem contribuindo, orando, encorajando. É isso que nós precisamos fazer, meu povo, lavar os pés de todos. O texto vai dizer, uns dos outros.
Sirva com alegria, sirva com dedicação. Sabe por quê? Porque eu não sei qual é o seu ministério. Não sei. Mas não existe servo inútil no reino de Deus. O corpo de Cristo, no corpo de Cristo, todos nós temos utilidade. Você tem, então sirva a Deus, busque servir a Deus. Pastor, mas eu quero e não tenho como, então nos procura os pastores, para que nós possamos encontrar aonde você serve melhor, te ajudar a servir, mas não deixe de servir, porque é um privilégio, é uma bênção servir, é uma bênção servir. Tem gente que serve há mais tempo aqui, e está pensando, é uma bênção, pastor? Mas é uma bênção. É difícil, não estou dizendo que é moleza, não. Mas é uma bênção, é um privilégio. Servir ao corpo de Cristo é um privilégio. É difícil você lavar os pés fedorentos, sujos. É difícil, mas é um privilégio que o nosso Senhor nos orientou a fazer. Amém? Vale um amém ou não? Amém. Outra coisa, a partir do verso 6, tem um negócio interessante que revela o nosso coração como servo. Revela o coração do Pedrão, que nos representa aqui, cara. Versículo 6, vai dizer, chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Sim, eu vou, você não entende agora, mas vai entender um dia. Ele fala negativo. Não, senhor, nananina não, nunca lavará os meus pés. Aí Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, cara, tu não vai ter comunhão comigo. Aí o Pedrão, que ou é 8 ou 80, né? Então faz o seguinte, lava minhas mãos, meus pés, minha cabeça, lava meu corpo todo. Quando eu olho para João Batista em Mateus capítulo 3, deixa eu abrir aqui. Bota aí, João Batista, capítulo 3, verso 13. Vocês não estão ligados, né? Mateus, tem nada a ver com João Batista. Mateus, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim, ó. 13, isso. Parabéns, Gabriel. Lavando os meus pés, muito obrigado. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João ia batizar Jesus. Versículo 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15, vai, só para a gente... Tá bom. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Enfim, João Batista entendeu. Beleza, já que você está dizendo, eu vou fazer. O Pedro não, quis questionar, mesmo em cima da resposta de Jesus. Mesmo em cima da resposta de Jesus. Mas por que, afinal de contas, que Jesus decidiu lavar os pés do Pedro e dos outros apóstolos? Primeiro, para revelar o orgulho do nosso coração, não só do Pedro, do nosso coração. Na mesma história, no mesmo cenário, mas em Lucas, capítulo 22, ele traz alguns pontos esclarecedores. Lucas, capítulo 22, é o mesmo contexto, tá? Só que ele não fala do lava-pés, fala da parte da ceia, mas é no mesmo momento ali, no mesmo momento, na mesma hora. E aí Lucas nos traz uma informação esclarecedora. Lucas 22, versos 23 e 24. Diz assim, o Filho do Homem vai como foi determinado, cadê? 23. E começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Se liga aqui, ó, presta atenção. Jesus fala, no contexto, logo em seguida, algum de vocês vai me trair. Aquele que comeu um bocado do meu pão,
aquele que molhar o seu pão no meu vinho, aquele que está na mesa, que vai me trair, um de vocês. Aí, no primeiro momento, ele se preocupa. Puxa, quem será? Só que logo em seguida, qual foi a preocupação deles? Se tem algum que vai trair, então, a gente pode saber aqui entre a gente quem é o maior entre nós. Quem é o mais importante entre nós? Quem é o líder que é mais importante nos departamentos aqui? Quem é o pastor que é mais pregadorzão? Quem é o pastor que tem mais, esqueci o nome, tem mais coisa, como é? Não, que tem mais prestígio. Quem é o pastor que tem mais prestígio aqui? Num momento delicado, onde foi anunciado quem ia trair Jesus, ou que algum trairia Jesus, os caras estão com o coração em outro lugar, pensando só em si, ao invés de estar preocupado, caramba, e agora? O homem vai ser traído. Não, deixa para lá. O que importa é quem é o maior entre nós dois, ou entre a gente. Enquanto servos, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o profeta vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É do coração que saem as coisas ruins no nosso meio. É a motivação, aquilo que nos leva a agir, o que nos motiva a agir, o que nos leva ou que nos motiva a ação. A motivação do nosso coração é que coloca um monte de coisa a perder no reino de Deus. Jesus revela para aquele povo o coração orgulhoso deles. Jesus fala, olha, chegou a minha hora, alguém vai me trair de vocês. Aí eles, do nada, sem noção, né, bicho? Do nada. Quem é o maior entre nós mesmo, hein, negado? Como é que a gente vai para ser o maior? Para acabar com essa discussão boba, o que é que o Senhor Jesus faz? Ele poderia dar uma lição de moral, falar um negócio bem coisado, mas não. Enquanto eles ouviam Jesus, ceavam com Jesus, queriam pensar somente no seu benefício próprio, ele traz uma lição memorável. A nossa palavra aí, memorável, anota aí na Bíblia, memorável. E essa lição memorável tocaria não somente os pés dele, mas também o coração dos apóstolos. Quebraria o coração dos apóstolos. A mensagem ali era: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam acabar, tirar o orgulho do coração de vocês. Portanto, lavar os pés no fundo, no mais profundo da intenção de Jesus, apontava para o coração terrível daqueles homens, para a necessidade constante dos apóstolos de arrependimento, do pecado, do orgulho. E não se engane não, estamos falando do Pedrão, cara. Pedro. Se o Pedro era um orgulhoso por conta da sua posição, imagina nós, cara. Basta isso aqui, ó, para a gente querer se ensoberbecer porque está pregando na ICHJ, querendo se ensoberbecer porque é líder do departamento A, B ou C, querendo se ensoberbecer porque é isso ou aquilo. Anota isso aí. O servo de Cristo é o tipo de pessoa, ou deve ser o tipo de pessoa, que se rebaixa ao serviço humilde. O servo deve ser aquele que se rebaixa ao serviço humilde. Não aquele tipo de pessoa que se ensoberbece por conta da sua posição privilegiada na vocação. Eu falo bem, então eu sou melhor do que os outros. Que conversa, rapaz. Eu toco bem, então eu sou melhor do que os outros. Que conversa, rapaz. Eu sou bonito, sou. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se o meu coração for feio, é o que vai definir, gente.
O servo, gostou, não foi, Elias? Não para de olhar para mim, né, bichão? O servo deve ser aquele que se rebaixa na posição mais humilde. Versículo 12 até o 16 de João, capítulo 13, me mostra outra coisa interessante. Diz assim, versículo 12: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. 16. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus demonstra, com o seu próprio exemplo, o que significa servir. O que significa o serviço no reino de Deus. E é exatamente assim que nós devemos nos comportar. É assim que nós devemos servir enquanto representantes de Cristo. Como, pastor? Olhando Ele como o Senhor. Versículo 14 vai falar algo: pois bem, se eu sou o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, por que vocês querem fazer diferente? Jesus, diferente de que muita gente fala, eu já falei isso aqui numa quarta-feira, no culto de ensino na quarta-feira, muitos olham para Jesus como um bom mestre, um mestre bom e moral, um mestre bacana, com ensinamentos transformadores e tal, legal. Só que ele não é simplesmente um mestre para se admirar. Ele é o Senhor para ser imitado. Admire Jesus, mas viva conforme Ele nos orienta a viver, porque senão não vai adiantar de nada. Só olhar para Ele como um grande homem, como alguém para ser admirado, sem imitá-lo, não adianta. Nós precisamos desejar fazer como Ele nos ensina. Sabe por que Ele lavou os pés dos discípulos? Não sei. Mas com certeza, não foi para ser aplaudido. Não foi. Mas nós queremos servir para receber aplausos. O que Ele quer é ação, cara. Já falei isso aqui. Ele quer atitude, Ele quer iniciativa, Ele quer que nós façamos como Ele fez. Versículo 15 vai dizer que Ele se rebaixou. Nós precisamos nos rebaixar. Nós que temos a responsabilidade de falar com a autoridade do Espírito Santo, de pregar a mensagem do Evangelho, de falar do amor de Jesus, nós também devemos agir como Ele agia. Não só falar o que Ele falava, mas viver conforme Ele vivia. Como assim, pastor? Desce do teu pedestal, desce do trono para servir. Se rebaixar como servo para servir o teu irmão. A mensagem do Evangelho que se propaga pelo microfone, pela voz do pregador, a mensagem que é pregada em cada culto, em cada domingo, por cada um de nós, pastores, pregadores, deve ser encarnada através da maneira como nós vivemos. O som da minha voz falando do Evangelho não serve de nada se a minha vida não mostra uma vida de servo, uma vida de serviço, uma vida que deseja transmitir Jesus. Falar é muito fácil. Falar de Jesus, falar o que Jesus fez, é tranquilo, a gente aprende isso aí, é decoreba. Agora, viver como Ele viveu, como Ele nos ensinou que fizesse, é que é o desafio. Isso é desafiador para a gente.
Isso é desafiador para a gente. O texto vai dizer ainda que o escravo não é maior do que o seu senhor, no versículo 16. Aí, às vezes, nós queremos servir do nosso jeito, da nossa maneira, como eu acho que tem que ser. Sabe o que é isso? É quando eu estou dizendo para ele que sou maior do que ele. Aqui, ó, o escravo não é maior do que o seu senhor. Quando eu não sirvo conforme o exemplo de Jesus, eu estou dizendo, eu sei como é que eu faço. Eu sou mais inteligente, mais importante, sou melhor do que ele. Não. Não somos melhores do que Jesus, mas é assim que nós nos comportamos quando não servimos à igreja, quando não servimos aos irmãos, quando não servimos com dedicação e com fidelidade. Aliás, antes era bacana, era oferecer alguns sacrifícios, né? Só que a régua mudou, cara. Agora, para você ser o maior, tem que ser o menor. Para ser o líder, tem que ser servo. Para ser alguma coisa, tem que se fazer nada. Para subir, tem que se rebaixar e lavar os pés dos irmãos. Versículo 17 vai nos ensinar mais um ponto legal. Olha o que vai dizer o versículo 17, que coisa mais linda. Que coisa linda. Agora que vocês sabem estas coisas, completem para mim, por favor. Felizes serão se as praticarem. Aqui eu encontro algo precioso demais. Precioso demais. Precioso demais. Eu descubro que a verdadeira alegria só é provada quando nós nos rebaixamos para servir representando a Cristo. Há alguns anos, talvez 17, 15, 2015 talvez, ou 16, 2014 até 2016, eu participei de uma missão em ação. O pastor Robério Barreto, da Igreja de Cristo no Centro, idealizou esse projeto sensacional. A gente visita os bairros mais carentes de Fortaleza, inclusive, para a glória de Deus, eles voltaram a esse projeto mês passado, estiveram de novo realizando, lá no Titanzinho, mas tinha dado uma pausa. Nós passamos por várias comunidades bem carentes, difíceis. Alédio Araújo também sempre estava com a gente lá, Janguruçu, Vila Velha, Bom Jardim, Conjunto Ceará, numa partezinha lá do Conjunto Ceará, enfim, muitas comunidades carentes, muitas, e a gente viu cada coisa terrível, muito cansativo, muito puxado, muito doído, dolorido. Teve uma situação, só para a gente lembrar, lá no Vila Velha, uma irmã que ia distribuir cestas básicas, tinha um grupo de irmãos, levando num carro de mão, né, e entraram no mangue. Quem conhece o mangue lá no Vila Velha sabe que o negócio é pesado. Aí entraram no mangue, lá no Vila Velha, com um carrinho de mão, aí pararam 2 carros pretos, desceram os caras, cercaram eles, desceram os caras armados e tal, e cercaram eles. Vocês vão para onde? Estão fazendo o que aqui? Aí a irmã... Estamos demonstrando o amor de Deus. Aí ele, mas ontem mataram a mãe do traficante, não sei nem se posso falar no YouTube, né? Mataram a mãe do traficante e tal, e a gente está prestando contas por aqui, voltem para lá. O que foi que ela fez? Ligou para o pastor, aconteceu assim, a gente pode voltar? Eu volte logo, minha irmã, pelo amor de Deus, está vendo que os caras deu foi chance para vocês ainda, né? Aí eles voltaram. Gente, coisas mais terríveis, crianças de 10 anos, não dá, cara,
Não dá nem para falar aqui, mas coisas assim, absurdas. Porém, Araújo pode confirmar isso, quando a gente finaliza, 8 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite, depois de arrumar tudo, voltar tudo, é uma alegria gigantesca, sim ou não? Rapaz, servir é maravilhoso. Servir, é isso aqui que ele está falando, ó. Sirvam, porque vocês serão bem-aventurados. Uma EBF, Rajá, é difícil, não é? Complicado, é doloroso. Mas é gratificante, traz alegria, traz felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é quando nós nos rebaixamos para servir. Não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso. Nós olhamos para os olhos brilhando das pessoas, sendo abençoadas, parece que é um abraço, parece que é extraordinário. Servir é prazeroso e traz a verdadeira felicidade. E traz a verdadeira felicidade. Para concluir, Paulo Júnior, para concluir, isso é um código interno, ninguém sabe o que é não, ele sabe. Para concluir, meu povo, quando você chegar no culto, aí tiver o nosso irmão na recepção, quando tiver o nosso irmão na cantina, quando tiver o nosso irmão com as crianças, não olhem para eles e falem, coitado, rapaz, passou o dia todinho aqui, mas... Não, olhe para eles e fale, que privilégio desses camaradas, que bênção, rapaz, que privilégio deles servir a Deus, lavando os pés das crianças, dos pais, dos irmãos. Não somos coitadinhos, não, nós somos servos fiéis, humildes e fiéis, porque servimos a um Deus todo-poderoso. E isso nos traz prazer, nos alegra, nos dá alegria cada vez mais. Olha para as pessoas que estão em tua volta, aqui no louvor, cara. Que louvor lindo, não foi que eles louvaram aí, vocês lembram? O louvor do Silmar, né? Silmar, a coisa mais linda. Não tem um louvor do Silmar, né? Foi Silmar. Sobre as águas, né? Ah, eu pensei que era Silmar. Lindo. Olha para esses caras e fala, meu irmão, chegaram aqui 3 horas da tarde para ensaiar. Coitadinhos, que nada, privilégio. Coitadinhos de nós que passamos a semana dormindo, ao invés de estar servindo a Deus. Coitado do pastor que passa 10 horas para preparar um sermão, para pegar 40 minutos. Coitado nada. Glória a Deus por isso, porque eu consigo encontrar preciosidades que me alimentam para caminhar todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Glorificado e exaltado seja o Senhor por isso. Jesus estava identificando, que negócio difícil, identificando orgulho no coração daqueles caras. Encontrou no meu, rapaz, encontra no seu todos os dias, e é por isso que nós precisamos permitir que Ele lave os nossos pés. Já somos banhados pelo Espírito Santo, já somos salvos, mas todos os dias erramos e pecamos, e precisamos que Ele lave os nossos pés, tirando o orgulho, tirando a soberba, tirando a mentira, a inveja, que insiste em penetrar em nosso coração. Vem nos lavar, Senhor. Vem nos lavar, meu Senhor. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar daquele que está servindo e sirva-o. Sirva-o. Para finalizar, 2 aplicações básicas para a gente. Primeiro, eu e você, todo mundo, que chama Jesus de Senhor e Salvador, tem que se rebaixar e servir como Ele fez. Pastor, mas eu prefiro do meu jeito. Você não é maior do que o seu Senhor. Todos que chamam Senhor Jesus de Salvador devem se rebaixar conforme Ele fez. E uma outra aplicação é:
felicidade e alegria, contentamento de verdade, é o resultado de servir com humildade. A verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento é resultado de servir a Deus com humildade, servindo os nossos irmãos. Quando eu me rebaixo pelo bem do Evangelho. Quando eu me rebaixo para o meu crescimento espiritual. Não adianta só eu aprender essas coisas, mas eu preciso viver essas coisas. Queria que você fizesse 3 avaliações. Fica de pé. Primeiro, em que posição você costuma servir? Só para ti mesmo, tá? Só um exercício. Em que posição você costuma servir? A quem você tem servido? E quais são as suas fontes de alegria no serviço cristão?